É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Com a graça de Deus, estamos iniciando mais um programa nesta manhã de quinta-feira, 28 de maio, dia da saúde e dia também do ceramista. Você que está conosco nesta manhã, continue com seu coração aberto e receptivo, porque eu não tenho dúvidas, Deus vai falar ao seu coração. Logo mais estaremos ouvindo na sala de prosa o reverendo Hernandes Dias Lopes e o reverendo Jeremias falando sobre ansiedade e esperança. E ainda no outro bloco também, ele estará falando sobre a importância da oração. Como nós precisamos de orar, principalmente nesses dias em que nós estamos diante de uma pandemia que tem dizimado centenas e milhares de pessoas em todo o mundo. Isso tem trazido muita tristeza a toda a humanidade. Nós estamos de luto. Depois desta pandemia, nós aprendemos a aceitar e a conviver com a morte, mesmo que nós não nos conformemos. Mas é uma realidade que bateu a porta de todos os cidadãos no mundo inteiro. A pandemia trouxe uma grande lição para todos nós. Nivelou toda a humanidade. O rico, o pobre, o sábio, o ignorante. Mas nós precisamos de pedir muito a Deus misericórdia. E é por isso que nós vamos orar nesse instante, pedindo que Deus tenha misericórdia do nosso país, nesses dias de turbulência, nesses tempos de tanta confusão, tantos conflitos que têm ocorrido no mundo inteiro, na América do Norte, na Europa, na América do Sul, aqui no Brasil mesmo. Nós estamos vivendo um momento de muita insegurança, de momentos assim de muita conturbação, e precisamos de orar, e orar muito, e jejuar para que Deus guarde a nossa família, para que Deus guarde a nossa pátria, para que Deus nos dê paz em meio a tanta tribulação. Vamos orar. Pai, queremos te bendizer, te rendermos graças, porque tu és o Senhor, que é soberano, que é misericordioso, que é um Pai cheio de amor, e só tu podes, nesta hora tão turbulenta, de tempestade, esse momento tão tempestuoso pelo qual todos nós estamos passando, só tu podes fazer acalmar a tempestade e voltar a que nós possamos ter paz. Abençoe a cada amigo que está conosco, cada internauta, cada telespectador, para que todos nós possamos buscar em Ti o refúgio, porque a Tua palavra nos diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Abençoe a todos quantos estão conosco nesta manhã e fala ao nosso coração através de toda esta explanação da Tua palavra. É o que eu te oro e te peço agradecido, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los agora, sala de prosa, o reverendo Jeremias e o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre ansiedade e esperança. E é o que nós mais precisamos nesses tempos de tribulação e de tanta tormenta, de tanto pavor a todos nós por causa da pandemia. Ô, gente boa, é nós. Somos Sala nós. de prosa. Sala de prosa.
Gostou da poesia, da declamação do mestre? Sala de prosa, luz para o caminho. E 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, procurando encorajar você a andar mais perto de Jesus. Vou ler um versículo aqui, mestre. Filipenses 4. Versículo 6. 6. Eita, é boa. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Já esteve preocupado, ansioso? Muitas vezes. É. Pastor, eu acho que, embora o apóstolo Paulo nos oriente a não ficar, e Jesus também nessa mesma linha, né, falou, Deus conhece a nossa estrutura. E somos pó. E somos pó. Muitas vezes eu já fiquei muito angustiado, mais do que ansioso, até angustiado. Você não ficar sozinho aqui. Quem que põe a mão junto aqui, assim, ó? Vem cá, põe a mão conosco aqui, ó. Agora, o que é maravilhoso é você saber uma coisa. Você não está no controle, Deus está no controle. E aquilo que você, às vezes, acha, meu Deus, de repente, um dia nasceu, um novo dia surgiu, a solução surgiu, o coração acalmou, o problema se resolveu. Eu acho que nós precisamos aprender a descansar. Pronto. Em Deus. Esse descanso, não é? Que a gente não dá conta mesmo de controlar nada. Às vezes a gente fica aflito porque, olha, um filho desobedeceu, saiu de casa. Um filho está com uma doença mental. Pastores, varão, nesses tempos em que nosso amado país vive, a arrecadação das igrejas... Vai lá embaixo. E aí, você sabe que as contas nossas não vão lá embaixo. Aí o pastorzão, e quando ele reúne com a liderança diz para ele assim, se eu fosse presidente de uma empresa, igual o senhor está presidindo essa igreja, e as finanças estivessem desse jeito, eu ia ficar preocupado que isso ia quebrar. Aí o pastor vai para casa agoniado. O que você falaria para um varão desse? Toma um cheque aqui, gente boa! É isso que eu acho que nós vivemos numa conjuntura, pastor Jeremias, em que, vamos dizer, falando do Brasil, nós estamos numa crise econômica, crise política, crise social, crise moral, crise espiritual. Isso tudo reflete na vida da igreja. Crise eclesiástica, né, Marão? Crise eclesiástica grave. E reflete no nosso coração, reflete nas finanças da igreja. É claro que isso mexe mesmo. Agora, se a gente também se render, se capitular, então está ruim mesmo, então vão fechar mesmo, então vão... A crise, é na crise que você conhece o líder. Os líderes nasceram do ventre da crise. E aí, essa hora é do varão e fazer aqui igual diz aqui, né? Apresentar diante do Senhor suas petições. A ansiedade, ela não só não nos ajuda hoje, mas nos prejudica amanhã também. Ela é inimiga. Ela é inimiga. A palavra ansiedade, aliás, significa estrangulamento, apertar o pescoço. Ô, gente boa, tirar o oxigênio. Uma paradinha aí, você que está perdendo o oxigênio aí, preocupando com o futuro, preocupando se você vai dominar as pessoas. Nós começamos a orar no coração, você fazia assim, você estava assim, aí você fazia assim, afrouxar seu pescoço aí. A ansiedade mata o cidadão. Mata mesmo. Mata. A ansiedade mata. Então, agora é interessante que o remédio que Paulo menciona aí são 3 remédios. 3 remédios. 3 remédios. Primeiro, oração, que a palavra aí é a mesma de adoração. Segundo, petição. Terceiro, ações de graça. Ações de graça. Está faltando em muita ansiedade. Está faltando em muito coração. Então, qual a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Eu adoro a Deus por quem Deus é e eu dou graças pelo que Ele faz. Agora está faltando dinheiro. Deus está fazendo o quê? Por quê? Não, deixa eu completar. Vamos completar aí. Eu estou com você, Então, o que acontece? O grande problema nosso, é que na hora da ansiedade, eu elevo o problema e eu apequeno Deus. Aí o cara errou 2 vezes. Primeiro que é o seguinte, o problema quando a gente lida com problema, tem pelo menos 2 perspectivas. Primeiro, não acha problema onde ele não tem.
Quando o pastor escutar assim, se eu for, isso aí ia quebrar. Vai quebrar. Mas quem que quebra? Deus? Então o cara tem a cabeça ruim, está vendo o problema? Não tem. Deus pode estar falando assim, vamos organizar essa despesa? Segundo, vamos fazer os crentes ser mais fiéis e generosos. Terceiro, aumentar o problema, igual você está dizendo. Vê problema onde não tem, aumenta o problema. Adora por quem Deus é, dá graças pelo que Deus faz. E Deus está fazendo muito. Deus está fazendo muito. Conta 3 bênçãos. A minha vida? Agora, de hoje. Primeiro que eu acordei. Aleluia, 2, nós estamos juntos. Segundo é que Deus já renovou a misericórdia dele sobre a minha vida. E terceiro, que tem coisas lindas para fazer hoje, nesse dia, através da minha vida. Olha que coisa boa. Então, você entender que todo dia é um tempo de oportunidade de Deus na sua vida. Tempo de oportunidade. E você que está assistindo, você tem essas 3 bênçãos aí que o mestre falou. Acordou, renovou a sua misericórdia, o seu favor, e tem dado na sua cabeça a oportunidade de sonhar com grandes coisas. Você tem algumas horas longas no dia ainda para ser uma bênção nas mãos de Deus. Amém. Então, o que Deus já fez, há uma canção que diz por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. A ansiedade também é um vício do pensamento. Aliás, um pensador cristão, Warren Wiersbe, diz que a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. É porque o pensamento reflete no sentimento, né? Começa com o pensamento, depois vai para o sentimento. Aí atinge o comportamento. Atinge o comportamento. Então é na sequência. Na sequência. Começa então a mudança. Você pensa errado, você sente errado, você faz errado. E consequências erradas. 4. Aí, por exemplo, se o sujeito tem que obedecer Romanos 12, transformar pela renovação da vossa mente. Aí melhorou o pensamento, melhora o sentimento, melhora o comportamento. E aí sabe qual a resposta que dá para resolver o problema? Fale. Esse mesmo autor? Você tem que aprender a orar corretamente, a pensar corretamente e a agir corretamente. Está lá em Filipenses, no mesmo texto que você leu. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. E a vossa mente em Cristo Jesus. Não significa que as circunstâncias mudaram, que a situação sua subiu de 1 a 1000. Pode até subir um novo nível, mas é que mesmo que não tenha mudado, o cara vai dentro da paz. Dentro da paz. E a ideia é bonita mesmo, porque a ideia é de montar guarda. Guardará aí é montar guarda, botar sentinela ao redor da sua cabeça e do seu coração. Quando a ansiedade bater a porta, essa sentinela divina, que é a paz de Deus, protegerá você. Protegerá sua mente, sua razão, seu coração, sua emoção. Olha, nós vamos orar por você hoje nessa sala de provação, porque nós estamos assim pensando que é tanta gente sofrendo porque abriu mão de crer que Deus é soberano, que Deus tem seu caminho no meio da tempestade. Então a pessoa está angustiada querendo dominar essas circunstâncias que não vai dominar. Você podia orar conosco. E às vezes, pastor Jeremias, antes da gente orar, lembrar uma coisa, como o senhor colocou aí, às vezes a vitória de Deus na nossa vida vem através de uma providência carrancuda, providência complicada, carrancuda, cara feia. Mas o que está por trás do propósito, uma face cheia de maravilhosa. Maravilhosa. Porque Deus nos ama. Você não pode esquecer que não duvide do amor de Deus. Eu estava pregando domingo sobre José do Egito. José me dá um esboço aí que eu já aproveito. 13 anos, o camarada passando rebordosa, magrela, luta. Quem estivesse olhando a história só no agora, puxa vida, mas que rapaz, desculpa da expressão, azarado, que rapaz pé frio, onde vai botar a mão, tem bênção, mas tem mais problema. Na verdade, quando você está passando por uma determinada situação de problema, Deus está trabalhando em você para lá na frente, quando Ele abrir o caminho, você tem experiência para então poder viver o projeto de Deus na sua vida. Eu sei que você está sofrendo por problemas que há anos você está orando e não está respondendo do jeito que você quer. Há anos que você está orando, querendo a porta do jeito que você quer. E talvez por isso você duvidou do amor de Deus. Duvide não. Deus está perto. Amém. E agora nós queremos repartir esse fardo em oração com você.
para que você continue esperando no Senhor. Amém. Vou pedir o mestre aqui para orar por nós. Senhor, Tu conheces o coração das pessoas que estão aí nos assistindo e Tu sabes a dor, o pesar, a tristeza, a angústia, a ansiedade, o medo, a tensão. Então, Deus, acalma esse coração, Amém. Aquieta essa mente e dá a este coração a consciência de que Tu és soberano, estás no controle e estás trabalhando por nós e não contra nós. E que Teu plano é perfeito e não pode ser frustrado e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém. Faz isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Sala de prosa. Você pode conversar mais conosco sobre isso. Pode falar na LPC, olha aí as redes sociais da LPC. Você pode falar conosco na 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Olha, quarta, quinta, culto maravilhoso. Quarta, culto da família. Domingo tem 5 cultos, 7 da manhã, 9, 11, 17, 19 e 30. Ou você pode falar conosco aí nas redes sociais. Pode nos acompanhar no YouTube, falar no Facebook, no Instagram. Você pode acompanhar o Mestre Hernandes nas redes sociais. Você pode me acompanhar também. Queremos que o Espírito de Deus, o Consolador, dê descanso à sua alma. Amém. Um abraço, gente boa. Deus abençoe, gente. Ei, gente boa! Bem-vindo, bem-vindo. Senta aqui conosco, ó. Sala de prosa. Nessa conversa, você também participa. Olha quem está conosco. Assustado. Coisa boa, varão de Deus. Aí o Mestre Hernandes sem terra, né? Isso é uma novidade. É brutal, hein? Olha, vou arrumar uma blusa floral pra ele. Maravilha. A blusa floral sua chegou? Não, aí... Ué, não, tô encomendado. Eu falei com o cara que eu ia dar, o cara disse, eu vou dar. Eu tô esperando contra a esperança. Eu vou cobrar do cara. Continue orando. Oi, gente boa, nossa conversa hoje é sobre a importância da oração. Você tem um versículo predileto sobre oração, reverendo? Eu tenho um versículo. Reverendo, viu como é que eu chamei ele? Internacional, né? Eu tenho um versículo que, para mim, é marcante. Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vou pedir para dar um esboçozinho para te dar uma sustância. Dá um esboçozinho, reverendo. Aqui há uma ordem, invoca-me no dia da angústia. Segundo, aqui é uma promessa, eu te livrarei. Aqui é um resultado, e tu me glorificarás. Ô, gente boa, eu gosto daquela palavra que Nosso Senhor falou assim, sobre o dever de orar sempre, não desanimar. Porque às vezes a gente desanima, não? Desanima da oração. E desanima, por que o cara desanima? Eu tenho um motivo, mas você dá um seu. Eu acho que desanima porque o tempo de Deus não é o meu tempo. E às vezes eu quero para agora, para ontem. E Deus age de acordo com a sua vontade, com a sua agenda e não com a minha agenda. Outra coisa é o seguinte, a gente desanima porque parece que quanto você mais ora, mais a perturbação aumenta em certas ocasiões. A gente entende que Deus está nos preparando para dias melhores, mas naquela hora parece que não vai acontecer nada. Você já tem uns assuntos que ora há muito tempo e parece que não vai para frente. Pastor, eu tenho motivos que eu oro há mais de 30 anos. Ué, então nós estamos parecidos. Vamos ver se somos semelhantes. Problemas familiares, conversão de familiares queridos. Conversões familiares, enfermidades mentais, gente do céu. Eu oro por certos assuntos, queria que Deus abrisse assim uma brecha, a graça abrisse assim, ó. Ou então um remédio que ajudasse. Mas, por outro lado, tem momentos que a gente pede a Deus alguma coisa que parecia impossível. Esses dias eu li uma frase boa. O cara falou assim, machado flutua? Aí ele mesmo disse assim, não. Aí em seguida ele falou, ou flutua. O impossível acontece. Ouse fazer uma oração que parece ridícula.
Nada para Deus, nada para... Você tem coisa mais engraçada do que uma dona de 90 anos grávida? É Sara, mano. Você adora a Sara, né? Eu pensei que você ia me citar outro exemplo. Só Deus, varão. Varão. E ele era estéril ainda, hein? Ainda era estéril. O valor de oração. Dá 4 conselhos aí para o cara que estava desanimado de orar, que é meu versículo. Bom, a primeira coisa é que Deus manda orar. Amém. Então, se Deus manda, eu não posso deixar de orar. A segunda é que a oração é a forma de Deus agir. Deus é soberano, Ele pode agir com oração sem oração. Claro. Mas Ele estabeleceu que Ele vai agir por meio da oração. Nada tendes, porque nada pedis. Uma paradinha aqui para os evangelistas. Deus elegeu, desde a fundação do mundo, quem vai ser salvo. Por que a gente precisa orar? Porque Ele mandou gente boa. E nós vamos pregar porque Ele mandou pregar. E é assim que os eleitos vêm. Posso dar um exemplo disso? Isso é maravilhoso. Deus disse para Elias, lá no capítulo 18 de 1 Reis, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Certíssimo. Mas antes, diz Abiquias subiu para o cume do Carmelo e começou a orar. Falou, mas se Deus disse, vai, apresenta-te a Acabe, Deus não disse assim, vai, apresenta-te a Acabe, ore primeiro. Mas ele orou. Por quê? A soberania de Deus e a responsabilidade humana não se excluem. A promessa nos leva a orar. Bom, familiares pesam, que a gente continua... Você continua orando por eles ou não? Continuo. Continua orando. Não desisto. Não. Não posso abrir mão. Outro assunto. Pelo qual orar? Não, que você às vezes fala assim, ai meu Deus. É que eu preciso de oração. Porque oração não é apenas pedir para Deus. Mais importante do que a resposta da oração é estar com Deus na oração. Olha, a oração transforma a pessoa. Você sabia disso? A oração não é para ficar pedindo, é para comunhão. Pense numa coisa misteriosa, gente boa. Dá quase um curto-circuito pensar que o Criador, o Eterno, o Redentor, vai parar comigo para conversar. Sem linha ocupada, sem precisar marcar agenda antecipada. E me aceitando lá, varão. Audiência particular. Pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos abriu. Então, se você fosse falar comigo assim, Jeremias, você deve orar por 5 assuntos. Me dê aí. Primeiro, para que a minha vida seja transformada. A imagem de Cristo. A sua ou a minha? A sua. Quem está orando? Eu estou falando com ele, manda então vamos orar por ele. Olha, veja que coisa interessante. Eu oro por ti, tu oras por mim. Segundo, para que eu conheça, experimente a vontade de Deus. O que Deus quer da minha vida? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Olha que coisa boa. Entender isso é muito importante. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Terceiro, para que eu receba poder para que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Uma coisa é conhecer, outra coisa é ter poder para que aquilo que eu sei... Para obedecer. Aconteça. Exato. Quarto, para que a igreja de Deus possa avançar na força e no poder do Espírito Santo. Isso em qualquer lugar? Em qualquer lugar. Fala nisso, diga um país que você ora por ele. Eu oro por Israel. Eu oro pelo Paquistão. Quinto motivo, para que o país possa reconhecer que Deus é o Senhor. O país, o nosso país. Nosso Brasil. Nosso Brasil. Bem, eu oro pela sua família. Oro com regularidade. Amém. Eu oro para que Deus guarde a cuca dele. Pensa numa cuca brutal mesmo. Guarde a cabeça dele, ilumine. É uma maravilha. Fala sério. Eu oro para que o Senhor guarde você das ciladas do inferno, da carne. Amém. E eu oro para que o Senhor lhe dê tempos de refrigério, tempos de descanso, tempos em que 1 minuto de descanso vire 2 horas. Amém. Tempos em que você possa dar uma risada assim, boa, solta e benção. Igual Flávia de prosa. Um colega meu disse assim, uma mulher disse assim para mim semana passada, falou, pastor, sabe o que eu mais gosto de Flávia de prosa? Não, as gargalhadas. Mas eu oro. Eu oro para que pastor Hernandes e meus colegas sejam cheios do Espírito Santo, cheios de fé. Eu estou com ele nessas orações. Eu oro para a igreja que eu pastorei, seja uma igreja que ama a Cristo, varão.
amar Cristo assim de coração. Então você não desista de orar. Mamãe, que o filho hoje está dando trabalho, marido, esposa, não desista de orar, não. Foi nosso Senhor quem falou. E Deus, como disse o mestre aqui na abertura, a seu tempo. Ó, Deus tinha o dia perfeito para Jesus chegar, na plenitude dos tempos. Deus tem o dia perfeito que Jesus vai voltar. E Deus tem o dia perfeito para realizar Pastor, uma obra que glorifica seu nome. Jeremias, tem determinados nós na nossa vida, na nossa família, que não é com conversa, Nem com não é grito, com briga, nem xingando, não é com recurso judicial que vai desatar, nem com dinheiro. Tem nós que só Deus desata. amém. E desata por meio da oração. Deixa eu dar um exemplo bíblico rapidinho. Lembra daquela história lá de Ziclag? Claro. Quando Davi chegou com seus 600 homens, 1 Samuel 30. E a cidade queimada, a cidade ferida, a cidade saqueada, os filhos, as filhas, as mulheres na mão do inimigo. E, de repente, os amigos de Davi se voltam contra ele. Os mais próximos. Mais próximos dele. A dor o cidadão ficou sozinho. Diz a Bíblia que ele se reanimou no Senhor seu Deus. É isso mesmo, gosto dessa frase. E buscou a Deus em oração. Uma situação humanamente perdida é revertida quando ele ora e Deus dá estratégia. Eu quero orar com você. Eu quero que aí onde você está, você apresente diante do Senhor, abra seu coração. Talvez agora seja a hora de você reconciliar com Cristo. Amém. Falar, Cristo, transforma-me, me dá um novo coração. E nós vamos orar. Deus é Deus de perto. Há uma música que diz que também de longe, mas Deus está sempre perto. Ele não é de longe, não, Ele é de perto. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor disse, invoca-me e te responderei. Invoca-me no dia da angústia. Oramos por aquele que está em grande angústia. Oh Deus. Em grande angústia. Eu oro, Deus, por esses assuntos da família nossa, de nossa família, do mestre Hernandes, da minha. Nós aguardamos o dia do Senhor chamar e transformar os que amamos. Oramos também, Deus, por nosso país. Oramos por Israel, oramos pelo Paquistão. Sim, Deus. Oramos para o Brasil conhecer o poder de Cristo e o poder da ressurreição. Amém. Oramos para o Senhor despertar a igreja para orar. Amém. Oramos para o Senhor nos impulsionar para orar e não desanimar. Amém. A mim mesmo, Senhor, eu quero que o Senhor me traga para esse lugar de oração e traga também teu servo Hernandes e todos esses que estão aqui sentados na sala de prosa. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sala de prosa está querendo o melhor de Deus para a sua vida. É uma parceria entre a 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte e Luz para o Caminho. Uma agência missionária. Agora é o Jogral. Uma agência missionária maravilhosa. Ô, gente boa, visite a 8ª Igreja. Em Belo Horizonte, em frente ao Minas Shopping. Aguardamos você. Olha, e siga-nos nas redes sociais. Tem as redes sociais da 8ª, as redes sociais de Luz para o Caminho. Você vai ver aí aparecer. Siga-nos. Será bênção para a sua vida. Amém. Um abraço, gente boa. Abração. Que todos realmente tenham sido enriquecidos e abençoados. E não esqueçam de divulgar o nosso programa para que nós possamos alcançar muitas famílias e muitas pessoas que estão desesperançadas, estão aflitas, atribuladas, angustiadas e que precisam, portanto, de receber esse lenitivo da Palavra de Deus. Que todos fiquem com Deus, um fortíssimo abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.